Olá, meus amigos, olá pessoal, é Thaís em mais um THC com você e esse podcast de agosto eu chamei de A Menina X. Você vai entender por quê. Agosto é o mês em que nasceu a Lei Maria da Penha. É a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Portanto, veja lá, ela completa agora 14 anos. Por que é que ela é conhecida como Lei Maria da Penha? Uma homenagem à luta da farmacêutica que ficou paraplégica devido às agressões do seu companheiro, não é? E esse nome, Agosto Lilás, é um projeto que nasceu em Mato Grosso do Sul e que engloba vários eventos comemorativos da existência da Lei Maria da Penha, tá? Como nós gostaríamos de estar comemorando essa data com alegria. Como nós gostaríamos de dizer que as violências vêm diminuindo. Como a gente gostaria de dizer que abusos sexuais contra a criança já não são mais tão numerosos. Mas não podemos dizer. Não foi isto, não é isso que a pandemia vem revelando. Tudo subiu. O número de pessoas alcoolizadas, a venda, né, de álcools, de entorpecentes, a violência contra a mulher, a violência contra a criança subiu. Eu não sei se por ironia, não é? Neste mês, na Lei Maria da Penha, onde se celebra a lei que protege a mulher contra a violência, a gente tem um caso aí super rumoroso, super triste, que é o da criança que foi estuprada pelo tio, não é? Então, eu acho que isso vem mostrar pra gente que as nossas políticas públicas, muito embora a criança tenha lá o seu estatuto, a mulher tenha a Lei Maria da Penha, mas será que é suficiente isso? Tem sempre uma violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra o negro, contra o homossexual, o vulnerável. Então, e esse caso de agora, da menina, que eu estou chamando de menina X, puxa, falta palavra para definir o que aconteceu nesse caso, né? Quanta coisa, quanta peculiaridade odiosa, não é? Aí sobra revolta, sobra indignação, sobra tristeza, toda a sociedade está comovida com esse caso. É incrível como de quando em quando a gente tem um fato que nos deixa tão abalados, né? Nós estamos experimentando a dor de reconhecer que grande parte das nossas crianças vivem aglomerados, né, gente? Esse é que é o problema. O que a gente viu aí na pandemia, o que é? Casas muito pequenas, com muita gente dentro, sabe, e aquela convivência, aquela coisa muito apertada, muito próxima. Não sei se é um complicador, né? Essas crianças que vivem em aglomerados, elas são especialmente sujeitas a abuso. E esse abuso ocorre no próprio ambiente familiar. Normalmente, o abusador é uma pessoa próxima. Eu também devo dizer que não é só homem que abusa. Há mulheres também que violentam, que abusam, que molestam, não é? Então, é claro que a quantidade de homem que abusa de menina é grande, né? É grande. Há homens que abusam de moleques, de meninos também, mas a gente está falando de um crime sexual contra a mulher pueril, super infantil, né? Então,
Esse abusador, ele não age com violência, ele age de uma forma mais atraente, ele usa métodos aliciantes, né? E quando ele decide manter o abuso, aí o que ele faz? Ele faz uso da ameaça, é uma vítima frágil, né? Até fisicamente muito inferior à sua força, a do abusador, né? Então, ele ameaça a vítima ou ele ameaça os seus familiares. Eu estive esses dias, ainda em homenagem ao aniversário da lei, conversando com a delegada da mulher de Diadema, doutora Renata Krupp, a quem eu envio o meu abraço muito carinhoso, viu? Viu, Renata? Um abraço. A doutora, ela é delegada titular da mulher em Diadema. E ela falou o seguinte, com relação à criança que sofre abuso. Quando se pede a uma criança que ela dê um abraço e ela rejeita, desconfie. Pode ser algo só momentâneo, um não que ela falou ali, daqui a alguns minutos ela já tá lá, oi tio, oi, não sei o quê. Ótimo se for assim, não há nada sério. Mas quando a criança rejeita, demonstra pavor, se nega insistentemente a abraçar, não force, respeite. Porque ao insistir que ela abrace a quem não quer, você está dando indicativos de que a opinião dela não importa. Ao insistir que a criança faça o que ela quer, estamos dando indicativos de que o comando sobre o seu corpo não depende da vontade dela. Ela tem que ceder e pronto. Essa ordem que lhe é dada, ela recebe e ela coloca na sua mente, nem sei de que maneira ela interpreta, mas ela armazena de uma determinada forma, ela interioriza de uma determinada forma. E dependendo de como ela representa isso internamente, ela pode ter amanhã um reflexo indesejável desta ordem no comportamento dela. Então, você, pai, mãe, responsável, respeitem a opinião da sua criança. Não é? Vejam, esse juiz que decidiu pela autorização legal do aborto, ele falou que esta era a vontade da criança, porque embora ela seja menor, incapaz, nesse ponto você tem que ouvir. Você quer continuar com isso ou você quer parar? Você quer interromper? E ela desesperadamente disse: não, eu quero parar, eu não quero ficar grávida, né? Então, vamos tentar evitar ao máximo. Certifique-se, quando necessário deixar seus filhos com alguém, certifique-se que são pessoas efetivamente confiáveis, embora saibamos que é muito difícil conhecer o outro em aspectos tão íntimos. Por quê? Porque ele é dissimulado. É claro que ele não vai mostrar. Mas a gente tem que estar atento, tá bom? A delegada nos mostrou ainda um programa com foco na infância. Algo inédito que ela está tentando implantar nas escolas municipais de Diadema. E esse programa, ele tem a finalidade de detectar problemas desde a mais tenra faixa etária. E que problemas são esses? Normalmente são aqueles que a criança vive no âmbito familiar, não é? Uma criancinha nova vai aonde? Vai com os pais, vive com os pais e é ali que o problema é iniciado. E o projeto da doutora Renata Krupp é começar a tratar destes obstáculos, desses problemas, destas dificuldades, o mais precoce e o mais integralmente possível. Seria um processo de tratamento de ponta a ponta. Você começa, você descobre, você vai nas escolas, né? Entrevista crianças na primeira, na segunda, na terceira, e aí você tem como seguir essa criança. Então, o ineditismo está em oferecer
um equipamento, como eles chamam, né? Que cuide de ponta a ponta dessa criança e previne, cuida para que a criança se transforme num ser humano com autoconhecimento, com segurança, com consciência. Ela vai conhecer o problema e ela vai saber lidar com ele, né? Vai promover aos poucos e a partir de si uma transformação gradual da sociedade do futuro. Eu fiquei encantada com esse projeto e eu torço para que os líderes municipais, não só de Diadema, mas para que outros municípios prestem atenção, tomem conhecimento desse projeto, abracem esse projeto, porque imagine você uma política pública preventiva voltada à criança, gente. Você faz um ser humano melhor. Você influi justo na parte do seu desenvolvimento. Isso eles absorvem tudo. Isso vai fazer o quê? Com que as gerações, tanto de agora como do amanhã, sejam melhores. Portanto, você vai construir um Brasil melhor, uma sociedade melhor, um futuro melhor para todos, não é? Concorda comigo, não? Esse formato de programa pode evitar muitos dramas familiares. Eu, no meu modo de ver, é isso. Eu acho que quando a criança tem a orientação necessária para agir, e desde criança, nossa, ela vai ter bagagem para se defender. E eu quero dizer, doutora Renata Krupp, conte comigo nessa louvável empreitada, né? Hoje nós estamos todos sob o impacto das notícias dessa menina, que eu vou chamar de menina X, não é? Eu li em algum lugar que casos como o da menina X são comuns. Infelizmente, nós temos que admitir que já ouvimos muitas vezes falar de situações parecidas. É triste, hein? Saber disso. É triste ter que reconhecer isso. Em média, pelo que eu li, acontecem 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos, gente. Essa é uma informação que está disponibilizada pela BBC News e agora, de 18 de agosto, e talvez ou certamente em função do caso dessa menina, né? E o nosso país não é dos piores, não. Me parece que o pior país aí nesta matéria em abuso contra a criança e contra a mulher, né, é a Índia, né? O nosso país está, no ranking, ele está em 11º melhor colocado no combate de abusos sexuais. Ele tem aparato, ele tem proteção às crianças, ele tem uma sociedade civil que se engaja na defesa dos abusos sexuais contra a criança. O setor privado também tem um bom engajamento. E a mídia, né, gente? A mídia dá em cima mesmo. Hoje, onde você liga, tá falando como é que foi, como é que ela tá passando depois da intervenção cirúrgica. Os estupros podem até ser comuns, mas são odiosos, são inadmissíveis, causam repúdio, principalmente quando é contra a criança. É odioso pensar nisso, né? No caso dessa menina, diferentemente dos outros, né, que acontecem aí no Brasil afora, lastimavelmente, houve uma repercussão muito grande. Por quê? Porque foram abusos contínuos de um cara que saía da prisão, ele estava vivendo no regime semiaberto. Ele já usou droga, ele é sentenciado por vários crimes, ele já traficou, ele já fez o diabo, né? Agora, meu Deus, ele sai num regime semiaberto e ele é um parente, ele é um tio da menina, e ele vai aprontar uma coisa dessa na casa dele, com uma sobrinha de 10 anos. Gente, é inadmissível, é vil, é desprezível, né? Não dá para ignorar o cinismo dele, porque ele confessa que violentou a menina desde os 6 anos de idade
e ainda tem o atrevimento de sugerir que a menina pode ter engravidado de uma outra pessoa, porque outras pessoas faziam o mesmo com ela. Ora, será? Será? Teve uma pessoa aí que ele tentou julgar sujeira e a menina falou: não, não, não é nada disso. Agora essa pessoa pode sair de cabeça erguida na rua, porque não? É ele mesmo. E a menina engravida. Com 10 anos de idade, ela engravida. Mas isto é normal? E pior é que é, viu? Muitas meninas, elas podem engravidar dependendo assim do estilo de vida, de fatores hormonais, da alimentação, elas podem engravidar, elas têm a menarca, né? Que é a primeira menstruação aos 8 ou 9 anos. Imagina você, é muito cedo. Essa menina pode até ter uma menstruação, mas ela não tem a bacia, ela não tem nada para suportar um parto, para suportar o desenvolvimento de uma gestação. Não dá. E o caso chegou à justiça por quê? Normalmente o que acontece? Segundo a gente ficou sabendo, segundo eu ouvi, eu li, segundo a delegada me disse, né? Muitas meninas, o que elas fazem? Elas vão para aquele aborto ilegal, para aquele aborto inseguro. E o que acontece? Pegam infecções gravíssimas, acabam morrendo às vezes. Outras, com muito sofrimento físico e emocional, elas até mantêm a gravidez quando já tem 14, 13 anos. Tem partos dificílimos, quase morrem no parto. São partos arriscadíssimos. E ao final, não dão conta de cuidar, são infantis ainda. E o que elas fazem? Entregam suas crianças para adoção. E ficam lá, depois, com uma dor e uma culpa que elas não conseguem dissolver mais, elas não conseguem mais conviver com aquilo. A culpa é uma coisa que acompanha essas meninas, pelo que a gente vê nos tratamentos emocionais, acompanha pelo resto da vida. É terrível, gente. É terrível admitir, mas nós sabemos que muitos são os casos de estupro de menor praticado por pessoas próximas, né? Pais, padrastos, tios, avós, vizinhos, amigos, entre aspas, né? Que a gente pensa que são amigos, enfim, por alguém capaz de cometer monstruosidades contra uma criança. Imaginem vocês como será a vida dessa menina, como tem sido, como foi até agora. Quanto sofrimento, gente, não é? Quanto medo essa menina passou, quanto constrangimento. Agora, tudo deve estar muito confuso na cabecinha dela. O que está acontecendo? Ela virou uma personagem, uma figura conhecida, ela virou notícia. Conhecida não, que está todo mundo preservando, né? Fora a insensata da Sarah Winter, né? Todo mundo preserva o nome da menina. Parece até que vai ter que socialmente mudar de nome para não ficar estigmatizada, né? Para não ficar sendo apontada, né? Mas ela virou. Até que ponto ela tem consciência disso tudo, né? Até que ponto ela suporta esta história toda? Ela suporta hoje? Será que amanhã ela levanta? Nossa, ela vai precisar de muitos cuidados. Eu não tenho competência e nem quero abordar a questão sobre os aspectos médico ou criminal. Com certeza isso será feito por especialistas, né, pessoal das várias áreas de conhecimento que cercam essa matéria. Espiritualistas, evangélicos, católicos, os segmentos religiosos também, eles têm aí, não é um prato cheio, não. Eles têm um caldeirão enorme para suas avaliações dogmáticas, né, para emitirem opiniões. Há aqueles que se manifestaram contra o aborto, você viu, na porta do hospital. Gente
a favor e gente gritando absurdos, não é? Gritando absurdos. Não sei como tiveram coragem de pensar que a menina pudesse estar ouvindo tudo aquilo. Isso deve ter sido uma dor a mais, né? Mas aqueles que se manifestaram contra, por qualquer razão, apenas eu digo, ora, se vocês querem agir em defesa da vida, poxa, hajam em defesa da vida dessa menina de 10 anos. Ela sim vai precisar de estrutura, de amor, de compaixão, de fraternidade, de carinho, de apoio. São esses os atributos que a gente espera de qualquer segmento religioso e social. Uma gravidez aos 10 anos é extremamente arriscada. A criança pode até menstruar, mas não tem um corpo ainda para suportar uma gestação, não é? Os especialistas dizem que aproximadamente 4 vezes mais chances de morte há entre as adolescentes com menos de 15 anos. Aquelas que têm mais de 15 anos suportam a gestação, tem risco? Tem, mas é 4 vezes mais risco tem aquelas com menos de 15 anos. E eu disse sobre as emoções da menina, né? E relativamente ao feto, então, como que você vai dar continuidade a uma gravidez que você rejeita? Você rejeita, mas com toda a sua força. Eu acho até que você tem nojo de se olhar, de saber que você está grávida de um estuprador, né? A medicina e a ciência têm demonstrado como o estado emocional do pai ou da mãe ou de ambos afeta o bebê. Quantas emoções negativas essa menina deve ter passado para o feto. Quanta dor, quanta rejeição, quanta tristeza, não é? Ela há de ter transmitido, o feto recebe impulsos, informações pela placenta, né? Então imagine o que ela, com ou sem a necessária percepção, consciência, passou para esse feto. E estudos revelam o quê? Que a maioria dos bebês que são rejeitados, eles têm muito maior chance de nascerem com esquizofrenia, com autismo, enfim, com doenças que são caracterizadas pelo desejo de fuga do mundo real. Ele quer esquecer que ele foi rejeitado, porque no ventre ele já sente a rejeição. E se por enquanto tudo ainda para essa menina parece um sonho, uma novela, uma trama, será preciso muito cuidado para trazê-la à realidade, para que ela não se transforme numa morta-viva. À medida em que ela for entendendo o que lhe aconteceu, que isso não a afete de modo a tirá-la da vida, a fazer com que ela fique, sabe, uma sombra de si mesma. Ela tem que superar esse sofrimento e isto vai requerer uma atenção, um cuidado, uma delicadeza de toque nas emoções dessa menina para que ela leve uma vida tão normal quanto possível. Eu nem sei quanto possível será, mas olha, ela receba o nosso carinho, a nossa vibração, não é? O nosso desejo de que ela seja feliz, de que ela tenha daqui para diante uma vida minimamente possível, de tranquilidade, de felicidade, que ela seja uma menina abençoada, não é? E vocês, meus amigos queridos, fiquem com o meu abraço, com o meu carinho e com o meu até breve. Muitíssimo obrigada por sua companhia. Beijo!